Ecos do passado. Cida Romagnoli Moraes. 2005. O perdão eleva, e o amor redime. Neste romance, fruto de inspiração mediúnica, se relata a saga de uma família assassinada em misteriosas circunstâncias. Difícil drama envolvendo duas famílias, detalhando conceitos doutrinários, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, e sua influência na vida humana, revelando as consequências do egoísmo, e seus prejuízos para a harmonia da convivência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa a todos os membros do canal. E a você, que deixa o seu gostei, e comenta, e compartilha os vídeos. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e é o meu maior incentivo. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 1. A chuva castigava o tronco nu de um negro que chapinhava na estrada lamacenta. As botas longas, cheias de lama, faziam um barulho esquisito. O chapéu encardido, pingando água, somente protegia os seus olhos da tempestade. Ele não corria. Seus passos eram cadenciados, como se não tivesse pressa de nada. Numa das mãos carregava um farnel de couro que parecia bastante pesado, porque, de tempos em tempos, trocava de mão. Ainda era dia. Entretanto, uma escuridão pesada quase impedia de enxergar o caminho. Os eucaliptos que ladeavam a estrada assobiavam. Seus galhos envergavam até quase tocarem o chão. Pareciam braços gigantescos, prestes a açoitar quem por ali passasse. Apesar de estar enfrentando uma tempestade, o negro, João Eleutério, mantinha-se sereno. Já havia encarado tempestades maiores que esta. Não provocadas pela natureza, mas pelas mãos do homem. Tirou o chapéu, torceu para retirar a água e o recolocou, abanando a cabeça, como se quisesse, com aquele gesto, afastar os pensamentos. Divisou a uma certa distância uma luz fraca. Era a casa de seus patrões. Apertou o passo, entrou num belo jardim e sentou-se no primeiro degrau da escada que dava acesso a uma bonita varanda. Era uma casa grande, sóbria e bem construída. A varanda era contornada por troncos trabalhados que ele mesmo ajudou a lavrar. Retirou as botas, entornando a água que havia dentro delas. Colocou o pesado farnel no piso de madeira da cobertura. O barulho fez a porta de entrada se abrir, e uma bonita mulher de aproximadamente 40 anos, carregando um lampião, perguntou um pouco temerosa. Quem está aí? O que quer? Sou eu, Dona Nete, o seu criado João. Parei um pouco aqui para tirar a água das botas e descansar. Desculpe por ter incomodado a senhora. Não me incomodou nada, seu João. Estava bordando na sala e ouvi quando subiu a escada. Entre um pouco, venha se secar. Como pode ter saído com um tempo deste? Não carece nada, não, Dona Nete. Falta pouco para chegar à minha choça. Lá eu tenho roupa seca e lenha para o fogão. Não quer levar um pouco de carne, ou um lampião? Até está parecendo noite, tamanha escuridão. Agradeço a sua oferta, Dona Nete, mas já estou levando carne neste farnel, além de outros alimentos que comprei na venda da estrada que vai para Nova Luz. Também tenho lampião lá em casa. Mas, mesmo assim, mais uma vez eu agradeço pelo seu interesse e já vou pegar a estrada, que ainda me falta um bom pedaço. Vou me preocupar com o senhor. Mas por quê, Dona Nete? O que eu tinha de maior valor eu já perdi. Aí é que o senhor se engana. Ainda tem um grande tesouro. A sua vida. João balançou a cabeça, resmungou alguma coisa incompreensível, despediu-se da patroa e prosseguiu a sua caminhada.
Os pensamentos voltaram a incomodá-lo. Lembrava-se de sua esposa Joaninha. Ela era doce como mel. Seus olhos muito grandes pareciam enxergar tudo, até o que estava bem escondido. Era assim com ele. Se ousasse mentir para ela, os grandes olhos de Joaninha piscavam matreiros e ele acabava confessando tudo. Impossível guardar um segredo daquela danadinha. Sempre trazia os cabelos bem trançados e presos no alto da cabeça por uma fita colorida. Para cada vestido que ela mesma costurava, também fazia uma fita do mesmo tecido. É pra combinar, dizia. E como ela ficava bonita. Sua pele era macia como o pêssego. O seu sorriso, o seu sorriso, parecia tilintar de 1000 sinos. Sem perceber, grossas lágrimas corriam em sua face, misturando-se à chuva que continuava implacável. Era doído demais lembrar de Joaninha. Passou as costas das mãos nos olhos e mordeu violentamente os lábios, fazendo-os sangrar. A dor varreu seus pensamentos. Deu-se conta de que já estava no milharal. Logo, estaria em sua casa. A chuva continuava incessante. Os únicos ruídos ouvidos naquela escuridão, além do barulho da chuva e do milharal sendo varrido pelo vento, eram as passadas agora apressadas de João. Mesmo com a escuridão avistou o muro de barro de seu barraco. Levantou a tramela do pequeno portão e entrou numa espécie de jardinzinho mal cuidado. Empurrou uma porta rústica, que rangeu. Acendeu o único lampião da casa de apenas um cômodo. O mobiliário não podia ser mais simples. Um catre, uma mesa quadrada com 4 cadeiras em volta, um fogão de lenha, uma prateleira com algumas poucas panelas e outros utensílios de cozinha. Num canto, um velho baú. Do outro lado do fogão, uma mesinha pequena com uma moringa dentro de uma pequena bacia de ágate. Na parede, emoldurado por flores secas, um retrato de Joaninha e das 2 filhas. Corina e Jerusa. Olhou a foto, já amarelada, e deu um profundo suspiro. Atirou o farnel sobre a mesa, acendeu o fogo e pôs sobre ele um grande caldeirão de ferro cheio de água. Precisava se lavar, tirar a lama da pele e a friagem do corpo. Assim que a água esquentou, levou-a para o pequeno banheiro que ficava a uns metros do casebre, despejando-a numa grande bacia de cobre. Tomou um banho rápido e vestiu-se com roupas secas do que retirou de dentro do baú. Descascou alguns legumes, cortou um pedaço de carne seca e jogou-os dentro de um caldeirão que já estava sobre o fogão. Despejou um pouco de óleo, sal, água e atiçou o fogo, fazendo voar algumas faíscas. Sentou-se à mesa retirando de dentro do farnel uma garrafa de pinga. Encheu um copinho e, de uma talagada, mandou a bebida goela adentro. Estava enchendo novamente o copo, quando escutou alguém chamando no portão. A chuva já havia parado, mas ainda estava bastante escuro. Pegou o lampião e colocou-o para fora da janela, tentando enxergar quem o chamava. Sou eu, João Eleutério. O seu compadre Joaquim. Ora, compadre, não faça cerimônia. Vá entrando, que a casa é nossa. Só estou espantado por vê-lo aqui esta hora e com este tempo. Seu Joaquim tirou o chapéu, bateu na perna para retirar a água e entrou no casebre. Sabe, compadre, venho falar novamente sobre as dificuldades da família de Dona Alzira. Está passando por sérios problemas. Ela está muito doente e quase não enxerga mais. O filho ganhou o mundo. Ninguém sabe o rumo dele. E a nora, coitada, é quem sustenta a casa, lavando e costurando roupa para as senhoras da cidade. Só que além desse trabalho, que não é pouco, ela tem que cuidar dos 3 filhos que ainda são muito novos. O mais velho completou ontem 4 aninhos. Dá uma pena dos coitados. Então eu estou batendo de porta em porta,
pedindo uma ajuda para eles. Um pouco de comida, ou umas roupas velhas, querosene para o lampião, ou quem sabe até um dinheirinho para ajudar nos remédios de Dona Alzira. Sente-se, compadre, vamos beber um gole desta boa aguardente. É especial. Enquanto falava, virava mais um copo. Obrigado, compadre, mas você sabe que eu não bebo. E estou muito triste por vê-lo se afundar cada vez mais neste maldito vício. Compadre, se você veio até aqui para me passar sermão, errou de porta. É que estou estranhando este seu comportamento. Você desandou a beber desde o dia em que acabaram com a minha família, não é, compadre? O que mais restou para mim? Pelo menos a bebida me faz esquecer um pouco a desgraceira que aconteceu na minha vida. Você sempre foi um bom homem, João. Muito honesto, trabalhador, respeitado por todos. Sempre o admirei pela devoção religiosa, embora as nossas religiões sejam diferentes. Nunca deixou de ir à missa e nas quermesses era você quem se encarregava de tudo. Temente a Deus, assim criou a sua família. O que houve com a sua fé? Minha fé agora está nisto aqui, apontou um afiado facão, pendurado atrás da porta. Não vou ter descanso enquanto não acabar com os dois desgraçados que dizimaram a minha família. Compadre, que heresia! A vingança é um sentimento muito baixo e que fará encher de lama o seu espírito. Apesar de ter acontecido essa horrível tragédia, estava nos desígnios de Deus e você não pode se revoltar contra ele. Isso não trará a sua família de volta e ainda fará de você um criminoso. Somente Deus pode dispor da vida de cada um. Com esta ideia de vingança, você está se considerando superior a Deus e achando que ele cometeu uma injustiça levando a sua família. Joaquim, você tem mulher e filhos. Se Deus, de repente, resolvesse tirá-los de um jeito tão terrível, você continuaria com toda esta fé nele? Você iria achar que ele é justo. Você pode não acreditar, compadre, mas acho que teria humildade suficiente para achar que se Deus assim o fizesse é porque assim deveria ser e eu continuaria louvando-o. É necessário esclarecer que o Pai não castiga ninguém. Nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Se não encontramos explicação nesta existência, com certeza, nossos dissabores são consequências de nossos erros numa encarnação anterior. Lá vem você de novo. Pimenta só dói nos olhos da gente, não é, compadre? Nos dos outros é colírio. Você pensa que eu não sofro como você? Eu também amava a sua família, principalmente a pequena Corina que era a minha afilhada. Mas Deus sabe o que faz em nós, criaturas ainda tão inferiores, não devemos duvidar da justiça de nosso Criador. Se você fosse mais resignado e procurasse atividades caritativas, encontraria o consolo de que está necessitando. Até iria começar a compreender o motivo dessa tragédia. João encheu mais um copo e bebeu com sofreguidão. Olhou o amigo com desprezo e arremessou. Olha, compadre, se não quiser perder a minha amizade é bom não me passar mais nenhum sermão. Quem sabe de minha vida e de meus sofrimentos sou eu e mais ninguém. No dia em que eu fizer o que é preciso, vou ficar em paz. Paz, compadre. Com duas mortes na sua consciência. Quem mata animal tem dor de consciência, compadre. Joaquim passou a mão pelos cabelos grisalhos, deu um profundo suspiro e resolveu cortar aquele assunto tão tenso. Compadre João, você vai colaborar com a família de Dona Alzira? Claro que sim. Marta era muito amiga de Joaninha, assim dizendo, retirou do farnel um bom pedaço de carne, uma garrafa de óleo e um pouco de farinha. Recomendações a todos da casa, disse secamente. Que Jesus o abençoe, compadre. Como eu disse antes, você tem um bom coração. Até mais, compadre. Amanhã nos veremos na roça.
Há muito milho para ser colhido. Até mais, João Eleutério. Que os bons espíritos lhe façam companhia. A casa é muito pequena, não há lugar para tanta gente, disse João, dando uma sonora gargalhada. Enquanto Joaquim se distanciava, João virava a garrafa de pinga, agora diretamente no gargalo. No fogão, a panela chiava e um cheiro de queimado já começava a se espalhar pelo lugar. Ele se aproximou cambaleando do fogão, retirou a panela e colocou-a no chão de terra batida. Jogou água na lenha, espalhando fumaça por todo o barraco. Atirou-se no catre e adormeceu balbuciando o nome de Joaninha. Capítulo 2. Lá fora o vento se encarregou de varrer todas as nuvens. A lua bela, com seu manto prateado e seu séquito de minúsculas estrelas, espiava a terra lavada. Milhares de vagalumes bailavam sobre as poças d'água. De vez em quando as copas das árvores se agitavam, jogando inúmeros pingos de chuva, que corriam céleres pelo chão e desapareciam no meio do matagal. Animaizinhos da noite espreitavam cuidadosamente o céu e subiam rápidos pelos troncos reclinados. Agora o céu era um manto bordado pelas mais variadas cores. Nenhum vestígio de nuvem. A tempestade havia passado. E a sinfonia da noite dominou o ar. Grilos faziam dueto com sapos e de vez em quando um piado de coruja fazia a orquestra destoar. A luz da lua pintou de prata os telhados das casas, as folhagens das árvores e transformou em espelho o riozinho que corria manso. Era como um pintor que, com um pincel gigantesco, dava suas pinceladas onde melhor lhe aprouvesse. A terra era prata, as plantações agitavam seus leques também argênteos. Os homens dormiam, enquanto Deus brincava de pintor e músico. Era a vida que brotava de cada torrão, de cada sementinha até então ali adormecida. A natureza cantava e louvava o seu Criador. Apenas o homem não ouvia. Estava dormindo. Enquanto tudo se renovava, através das mãos do poderoso arquiteto, o homem repousava, ignorando as maravilhas que se processavam em sua volta. Os sentidos dos homens, pobres criaturas, são muito rudimentares para perceberem as mágicas que são realizadas numa simples noite de luar. A chuva operara milagres. Após a tempestade o ar se purificou, isento de miasmos insalubres. O dia amanheceu leve e brilhante. Logo aos primeiros raios do sol, a sinfonia dos galos se fez ouvir. Já começava a faina diária. Via-se uma tênue fumaça saindo das chaminés de várias casinhas humildes. Os colonos, com a enxada nos ombros, dirigiam-se ao campo. Todos pareciam iguais. Camisa xadrez, calça enrolada na barra, botina, e o tradicional chapéu de palha. Os mais jovens passavam apressados, contando seus casos, entre risinhos e suspiros. Já os mais idosos iam trôpegos, cabisbaixos, mas com determinação. Eram centenas de homens que enfrentavam a trilha lamacenta. Aos poucos iam se separando, como que engolidos pela vegetação espessa das margens. Cada grupo ia para um setor. Quando quase todos já haviam desaparecido nos campos, João aparece sonolento na porta do seu barraco. Toma rapidamente uma caneca de café frio, põe o facão na algibeira e vai apressado para o milharal. Enquanto os roceiros colhiam, carpiam ou plantavam, algumas mulheres apressadas dirigiam-se para a casa grande. Dona Nete já as esperava na varanda. Depois dos cumprimentos de praxe, foram para uma cozinha enorme, com uma mesa comprida ao centro. Uma a uma, as mulheres, no total de 5, pegaram seus aventais e apetrechos para a faxina diária. 2 delas, as mais velhas, ficaram na cozinha preparando o café da manhã, enquanto as outras se dirigiram aos outros cômodos da casa para a arrumação costumeira. Dona Nete tinha uma aparência bondosa, porém seus olhos eram muito tristes. Era uma mulher esguia, de cabelos loiros,
presos caprichosamente num coque. Suas mãos finas e muito alvas sempre acariciavam as plantas que enfeitavam sua casa. Era um ritual diário. Porém, enquanto suas mãos deslizavam pelas pétalas das flores, seus olhos fitavam o infinito, em profunda divagação. Parecia não estar naquele lugar. Quando alguém a chamava ou fazia um barulho, ela se estremecia toda, como que retornando de um local muito distante. Foi exatamente assim que o seu marido Lucas a encontrou. Já em seus devaneios matinais, Nete. Um leve rubor surgiu em sua face pálida. E, com o susto, espetou o dedo num espinho, deixando pingar uma gotinha de sangue em sua saia longa. Apanhou rapidamente um lenço no bolso e enrolou no dedo, antes de se virar para o marido. Bom dia, Lucas. Espero que tenha dormido bem. Bem? Como posso dormir bem com as preocupações que não me deixam um momento sequer? Se eu tivesse a cabeça de vento que você tem, aí sim, eu dormiria como um anjo. Ainda preocupado com a baixa dos preços do café? Ainda? Você me diz ainda? Em que mundo você vive, Nete? Você sabe o que significa essa redução nos preços do que vamos colher? Aperto, arroxo, dispensa de colonos, menos conforto, menos viagens. Mas Lucas, o padre Enio já reuniu os outros fazendeiros e deu uma sugestão que eu achei interessante e viável. Arrendar parte das terras para os colonos mais antigos e aproveitar os mais novos para cuidar das nossas plantações ou do gado. Nete, você está ficando louca. Esse padre é um comunista. O que ele quer é dividir o que temos com essa cambada de negros e de caipiras. Alguns fazendeiros que fizeram a experiência estão satisfeitos com os resultados. Sabe por que eles estão satisfeitos? Porque são muito pequenininhos, se contentam com muito pouco. Logo, essa cambada de matutos está tomando as terras dele. Vai confiar nessa gentalha. Eu vou continuar tocando a fazenda do mesmo jeito. Tenho dinheiro suficiente para esperar essa crise passar. E se ele acabar, tenho certeza de que sou bastante esperto para consegui-lo de alguma maneira. Não demora nadinha, os preços vão estourar de novo. Já venho diversificando as culturas. Tenho pensado também em plantar algodão. Quem fizer a besteira de arrendar a terra vai se arrepender. Aí vai chegar a minha vez de dar boas gargalhadas e de ver esse tal de padre Enio enfiar a viola no saco e ir embora como um cachorro, com o rabo entre as pernas. Lucas, você fala de um jeito. Vamos deixar de conversa mole, que esse assunto é para homens. O café está pronto. Estou com uma fome de leão. Os dois sentaram-se à mesa, em silêncio. Lucas possuía maneiras pouco educadas. Servia-se com gestos rudes e comia com sofreguidão. Era grande a diferença de comportamento do casal. Nete era suave. Fazia tudo com muito requinte e calma. Possuía um porte de rainha e irradiava uma beleza quase angelical. Tinha muito medo do marido. Conhecia-lhe o gênio estourado, a arrogância, porém sempre se refugiava no seu mundo interior. Era isso que a mantinha viva. Facilmente se desligava do problema e deixava os sonhos, as lembranças do passado e a esperança a tomarem conta de seus pensamentos. Recebi carta de meus irmãos, disse Lucas, interrompendo seus devaneios. Um leve estremecimento percorreu o corpo de Nete. E o que dizem? Perguntou com a voz um pouco reticente. Estão pensando em passar os dias aqui conosco. Nete tornou-se pálida. Não queria acreditar no que seu marido estava dizendo. Roberto e Júlio eram rapazes farristas e já haviam aprontado por aquelas bandas. Nete suspeitava até que foram eles os autores da desgraça ocorrida com a família de João Eleutério. Mas eles não podem vir aqui,
A voz de Nete estava tão carregada de sentimento, que o próprio marido estranhou. Não podem vir aqui? Posso saber por quê, Nete? Se você está pensando no caso do João, ninguém tem prova de que foram eles. E mesmo se tivessem, o que poderiam fazer contra os Rocha Prado? Eles mesmos se acusaram, Lucas, fugindo na madrugada após o crime. O que é isso, Nete? Você está acusando abertamente meus irmãos, seus cunhados. Notando que o marido já estava se exaltando, Nete não respondeu, preferindo se calar, a enfrentar a cólera de Lucas. Sabe qual é o seu defeito? Continuou Lucas, impertinente. Você ouve demais o que dizem os empregados. Não se coloca no seu lugar de patroa. Divide com estes miseráveis o seu pensamento, a sua opinião. Então começa até a dar razão para eles. A metade de tudo o que há de terra por aqui é nosso, Nete. Somos donos de quase tudo. Dá para perceber a besteira que você falou? Mas é que o seu João Eleutério jurou se vingar do que fizeram com sua família. Um sonoro murro na mesa foi a reação de Lucas, espalhando leite e café pela toalha muito alva, toda bordada caprichosamente por Nete. Você continua os acusando. Vociferou ele. Desculpe-me, Lucas. Acho melhor mudarmos de assunto e continuarmos o nosso desejo em paz. Continue você. Para mim chega. Vou sair antes que eu perca de vez a cabeça. Levantou-se, arrastando ruidosamente a cadeira. Foi até o porta-chapéus, pegou um e saiu batendo com força a porta da sala. Duas pequeninas lágrimas rolaram pela face pálida de Nete. Esse era o seu dia a dia. Quando qualquer coisa contrariava o seu marido, ele se tornava muito violento, gritando e a tratando grosseiramente. Pensava em ir embora dali. Gostaria de ter coragem para partir. O que a segurava? Não sabia responder a esta pergunta que dia e noite martelava em sua mente. Deus não lhe dera nenhum filho. Por que então não se decidia a partir? Ela gostava do campo. Passava horas sob as árvores frondosas, lendo ou bordando. Gostava de cuidar das plantas e seu passatempo predileto era cuidar do jardim que havia na frente da casa. Havia, ela própria, plantado todas as flores que naquela época exalavam um doce perfume pela casa. Apreciava, também, cavalgar pelos campos, sentindo o ar brincando com seus cabelos. Isto era, realmente, o que ela não gostaria de deixar. Possuía uma bela casa em Nova Luz, cidade onde moravam alguns familiares. Mas, lá não havia o mesmo encanto. Apesar de estar perto da família, faltava o ar puro da fazenda, que tanto amava. Nova Luz era uma cidade relativamente grande, com muito movimento. Era o maior centro comercial da redondeza, o que atraía um grande número de pessoas. De vez em quando, Nete ia até lá para fazer compras, rever a família, mas não via a hora de retornar ao campo. A entrada de Mariana, a cozinheira, interrompeu seu pensamento. Dona Nete, posso tirar a mesa? Ah, claro, Mariana, pode tirar. Seu Lucas já foi para o trabalho e eu já terminei. Por favor, peça a Gilda para lavar hoje mesmo esta toalha. Deixamos cair leite e café sobre ela. A senhora vai sair agora. Josias já selou seu cavalo. Vou, Mariana. Pegue o livro que estou lendo e coloque-o na minha mochila. E para a sobremesa do almoço não se esqueça de lavar algumas frutas que o seu patrão não dispensa. Mais alguma coisa, Dona Nete? Não, Mariana, está tudo bem. A cozinheira saiu com a louça e voltou trazendo uma pequena mochila de couro. Aí está, Dona Nete, disse Mariana, estendendo a mochila. Seu livro está aí dentro. Bom passeio.
Até mais tarde, Mariana. Cuide de tudo, para não atrasar o almoço. Lembre-se que o seu Lucas é pontual. Pode deixar, Dona Nete. Vou fazer tudo direitinho, como sempre. Era um bonito animal, o cavalo preferido por Nete. Sua pelagem era castanha. A crina e a cauda douradas brilhavam ao sol, como se fossem fios de ouro. Possuía um porte altivo de campeão, porém era extremamente dócil. Nete aproximou-se do animal, fez-lhe um carinho, ajeitou a comprida saia e montou. Logo estava cavalgando feliz pelo campo. Nem parecia a mesma pessoa. Conforme cavalgava, seu rosto ia ficando rosado e o seu semblante, antes tenso e triste, tornava-se radiante. Com o galopar do cavalo seus cabelos se soltaram e, agitados pelo vento, caíam em caracóis dourados pelos ombros. Ela estava exuberante. Era como se operasse em todo o seu corpo uma metamorfose. Ela e seu corcel pareciam figuras mitológicas que deslizavam pelas pradarias atapetadas de flores. Este era verdadeiramente o seu mundo, o seu momento de paz, de comunhão perfeita e com a natureza, na qual se sentia perfeitamente integrada. Passou por regatos, subiu e desceu colinas matizadas de verde e, exausta, parou debaixo de um ipê totalmente florido. Saltou do cavalo, alisou suavemente sua crina e deixou descansar livremente. Por sua vez, sentou-se sob a árvore e entrou no mundo encantado do livro. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. O dia amanheceu abafado, com nuvens pesadas, prenunciando uma tempestade. Nete estava agitada, com o coração oprimido, sentindo que alguma coisa iria acontecer. Nem mesmo o bordado que fazia estava conseguindo distraí-la. Ouviu passos na varanda, vozes, porém, permaneceu sentada, imaginando que fossem trabalhadores da casa. De repente, os seus cunhados entram na sala onde se encontrava. Chegavam barulhentos, sem se anunciarem. Nete levanta-se lívida, deixando cair a toalha que bordava. Ficou muda, olhando para eles como se visse fantasmas. O que estão fazendo aqui? Gaguejou. É assim que você nos recebe, Nete? Venha, dê-me um abraço de boas-vindas, pediu irônico Roberto, o cunhado mais velho. Mas é que eu não. Não diga que Lucas não lhe contou que viríamos, disse Júlio, dando uma sonora gargalhada. Ele contou sim, mas eu não acreditou que viríamos de fato. Ora, cunhada, depois de tanto tempo, começamos a sentir sua falta, saudades do mano e aqui estamos. Qual é o problema? Continuou Roberto, com ironia. Nenhum. Problema nenhum. Como estão? Como vieram? Não ouvi nenhum automóvel se aproximar. Deixamos o automóvel estacionado na antiga usina de açúcar. Queríamos fazer uma surpresa e acho que conseguimos. E Lucas, onde está? Está no campo, inspecionando a plantação de algodão. Nete mal conseguia pronunciar as palavras. Um grande mal-estar pesava no ar. De imediato, seu pensamento voou para João Eleutério. Precisava dar um jeito de afastá-lo dali, antes que fosse tarde e que sucedesse uma desgraça. Ficou mais sobressaltada quando os viu retirarem da cintura armas e cartucheiras. Respirou fundo, tentando se controlar e balbuciou. Por que trouxeram estas armas? Júlio pegou a arma na mão, acariciando-a e falou com sarcasmo.
É para matar cobras, animais selvagens, praticar tiro ao alvo e, principalmente, caçar. Para que mais servem as armas, cunhadinha? Não deixam de ser também uma proteção, um salvo-conduto, completou Roberto. Por favor, Nete falava trêmula e cada vez mais pálida, guardem estas coisas. Não gosto de armas. Nem sequer de vê-las. Por favor, eu insisto. Os dois se entreolharam, deram uma piscadela e com as armas e cartucheiras nas mãos, foram saindo da sala, dirigindo-se para o quarto que sempre usavam quando os visitavam. Antes de entrarem no quarto, cuja porta dava para a sala de estar, Roberto se voltou para Nete, que continuava estática no meio da sala, e desferiu. Cunhadinha, você já não é mais a mesma. Envelheceu e está tensa demais. Está precisando ir mais vezes à nova luz, tomar um arzinho de civilização. Está parecendo um bichinho do mato. Relaxa, cunhadinha, relaxa. Ah, e quando o Lucas chegar para o almoço, diga-lhe que já chegamos e fomos dar uns mergulhos na lagoa. Não será melhor que vocês descansem da viagem? Dormir um pouco. Sugeriu Nete trêmula. Ouviu essa, mano? Não disse que a cunhada está ficando velha? Até parece que estamos cansados. Queremos nos divertir, desde já. Continue seu bordado, Nete, continue. Não queira dar uma de mamãe para cima de nós. Já somos bastante crescidinhos. Nete ficou sozinha, ruminando os últimos acontecimentos. Elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe, com todo fervor, que impedisse João Eleutério de se encontrar com eles antes que ela pudesse tomar algumas providências. Tinha uma ideia para afastá-lo dali, impedindo uma tragédia que sabia ser inevitável. O calor continuava insuportável. Não havia nenhuma brisa. O ar sufocante deixava os lavradores cansados e indispostos. Nestas circunstâncias, alguns se dirigiam à lagoa cristalina que havia perto do cafezal, para se refrescarem. Foi exatamente o que aconteceu por volta do meio-dia. Entretanto, voltaram rápidos, reclamando alguma coisa em tom de cochicho, que deixou João Eleutério curioso. Seus companheiros sussurravam e olhavam insistentemente para ele. Continuou o seu trabalho, tentando ignorar o fato, porém, um dos trabalhadores aproximou-se dele e propositadamente desabafou. Hoje a lagoa não está disponível para os pobres. João sentiu que havia algo mais que um simples comentário do colega. Mesmo assim, não disse uma palavra, embora estivesse muito intrigado com tanto mistério. Alguns minutos depois, vendo que todos retornaram ao trabalho, esgueirou-se pelo cafezal e pegou a trilha que levava à lagoa. Precisava saber quem estava lá, já que não era comum o pessoal da Casa Grande usá-la. Um terrível pressentimento invadiu seu coração, conforme ia se aproximando. Seus pés pareciam não querer chegar até aquele local, embora ansiasse para constatar aquilo que seu coração já pressentia. Ao se aproximar, apertou o facão que trazia pendurado na cintura, quando ouviu risos e vozes estranhas. Apressou o passo e parou atrás de um arbusto, às margens da lagoa. Ficou estarrecido. Lá estavam os assassinos de sua família, banhando-se como se fossem inocentes crianças. Instantaneamente empunhou o facão e se jogou no chão, arrastando-se qual serpente, para não denunciar sua presença. Sua intenção era mergulhar silenciosamente e surpreendê-los no meio da lagoa. Enfim, vingarei a minha família. Não poderia haver lugar melhor para concretizar o que esperei durante longos anos. Matarei a ambos e os amarrarei no fundo da lagoa. Será um crime perfeito. Nem mesmo os meus colegas me viram sair do trabalho. Tudo está a meu favor. Mergulhou suavemente na água, com o facão entre os dentes. Deu algumas braçadas e, de repente,
A água transparente se tornou esbranquiçada. Tentou nadar, mas não conseguiu sair do lugar. Aquela cortina branca parecia um campo de força. Pegou o facão e tentou inutilmente romper aquela barreira, com golpes violentos. Olhou para os lados e percebeu que aquela espécie de escudo envolvia, impedindo que continuasse a nadar. O ar começou a lhe faltar e resolveu voltar à margem. Mal pensou e o escudo se rompeu, abrindo-lhe uma espécie de porta, por onde passou rápido. Deu algumas braçadas e se viu novamente à margem da lagoa, no mesmo lugar onde havia mergulhado. Saiu da água sentindo-se aturdido, cansado, com falta de ar. Permaneceu estirado às margens, sem forças para se levantar. O que aconteceu? Pensava intrigado. Conheço esta lagoa como a palma da minha mão. Nunca vi algo parecido. Mas eles não perdem por esperar. Hoje tiveram sorte, mas nem sempre terão. Planejarei melhor, da próxima vez. E não haverá nada para impedir-me de realizar o que espero há tantos anos. De repente, o céu foi ficando completamente encoberto pelas nuvens. O vento começou, a princípio manso, depois impetuoso, varrendo as plantações, as estradas de terra, levantando redemoinhos de poeiras, folhas e pequenos galhos. Os relâmpagos cruzavam o céu, seguidos de trovões que faziam balançar as enormes vidraças da casa grande. Nete continuava bordando na sala. Os empregados da casa estavam espalhados, cada um cuidando de suas obrigações diárias. A cozinheira entra se desculpando. Dona Nete, posso lhe servir o almoço? Já está ficando tarde e a senhora ainda não comeu nada. Obrigada, Mariana, mas vou esperar o Lucas. A tempestade deve tê-lo surpreendido na roça. Além disso, Roberto e Júlio também devem almoçar conosco. A senhora gostaria de um suco? Não se preocupe, Mariana, não estou com fome. Vou aguardá-los mais um pouco. Nete se voltou novamente para o bordado. Mas não estava conseguindo se distrair. Pensava constantemente em João. Será que ele já sabe? Os meus cunhados já ouviram. Assim que Lucas almoçar e retornar ao campo, vou procurar João. Vou convencê-lo a ir para a fazenda Jequitibá, do outro lado da serra. Assim, ele ficará distante e dará tempo para os meus cunhados irem embora. Se for necessário, pedirei ao senhor Joaquim para me ajudar a convencê-lo. Estava assim absorta nos seus planos, quando um ruído de passos a fez levantar-se. Era Lucas que entrava completamente molhado. Diacho, esta chuva me pegou desprevenido. Nem tive tempo de correr para o galpão. Nete ajudou a retirar a camisa encharcada, recomendando: vá tomar um banho bem quente. Vou mandar servir o almoço, enquanto isso. Acho que você ainda não sabe que seus irmãos chegaram. Chegaram. Por que não me disse logo? Estava se dirigindo para o quarto de visitas, quando Nete esclareceu. Mas, já saíram. Foram nadar. Uma ruga de preocupação vincou a testa de Lucas. Nete percebeu, porém não disse absolutamente nada. Bem, isto significa que já estão se distraindo. Vou tomar um banho. Não mande servir o almoço ainda. Vou esperar meus irmãos. Uma hora depois, os irmãos de Lucas chegaram. Tomaram o banho e foram se reunir à mesa com o irmão e a cunhada. Sem ao menos cumprimentá-los, Lucas disse aborrecido: não se atrasem novamente para o almoço. Aqui nós temos um horário a seguir. Hoje os esperei por causa da chuva. Imaginei que se abrigaram no galpão. Estou certo? Isso mesmo. Corremos para lá tão logo começou o vento. Reviram os antigos trabalhadores? Perguntou Nete,
não conseguindo disfarçar a preocupação. Não, cunhadinha, não vimos o senhor João Eleutério. Não é isso realmente o que quer saber? Respondeu Júlio irônico. Não vamos começar a falar de empregados na mesa, não é, Nete? Olhou para ela como se a fuzilasse. Não tive a intenção de aborrecê-lo, Lucas. Mas vamos almoçar em paz. Assim, o almoço na casa grande transcorreu como sempre para a pobre Nete. Flechadas do marido, acrescidas de ironias e brincadeiras maldosas dos cunhados. Imaginou que os dias seriam longos demais para ela. E, enquanto os três conversavam animadamente na sala, aproveitou-se para sair em busca de João Eleutério. Antes, pediu a Mariana que servisse um café para os homens e, se Lucas perguntasse por ela, deveria dizer que fora buscar umas costuras na casa de Dona Alzira. A chuva já havia se acalmado. Apenas chuviscava. Pegou seu cavalo na cocheira e tomou a trilha que o levava até o cafezal. Se bem conhecia João, com certeza ele já estaria trabalhando, mesmo com aquele chuvisco. A saia comprida ia se impregnando de respingos de lama. Após o fato ocorrido na lagoa, João Eleutério, ainda aturdido, voltara à lavoura discretamente, sem se importar com a chuva e reiniciara o seu trabalho. Sua cabeça fervilhava. Tentava compreender o que houve naquele lago, porém não achava nenhuma explicação. Até parecia que fora vítima de uma alucinação. Ainda estava naquele emaranhado de pensamentos e não percebeu a chegada de Dona Nete. Ela saltou do cavalo e se aproximou determinada. Preciso falar com o senhor, João Eleutério. Um estremecimento o fez voltar à realidade e, curioso, indagou. Falar comigo agora. Aconteceu alguma coisa na casa grande? Não aconteceu nada. Quero dizer, aconteceu sim, mas não na minha casa. Estou precisando de sua ajuda. Pode pedir, Dona Nete. Sou seu criado. Não, João Eleutério. O senhor não é meu criado. É meu amigo e eu tenho muito respeito e consideração pelo senhor. Além disso, confio totalmente no seu trabalho, na sua dedicação. E é por esse motivo que estou aqui. Tenho uma tarefa de grande importância a ser realizada e o senhor é a pessoa certa para executá-la. João a olhou bastante intrigado. Do que se trata, Dona Nete? A mulher olhou em volta, percebendo a curiosidade dos outros trabalhadores que também já haviam retornado ao trabalho. Notou que, naquele instante, interromperam sua tarefa e os observavam, curiosos. Acho melhor irmos até sua casa. Lá conversaremos. Vou à frente e ficarei esperando pelo senhor. Tomou as rédeas, montou rapidamente e se embrenhou pela trilha que a levaria até a choupana de seu fiel empregado. Por sua vez, João pegou um atalho e chegaram quase ao mesmo tempo. Abriu a porta rústica de sua casa e convidou a patroa para entrar, oferecendo-lhe uma cadeira. E então, Dona Nete, pode me dizer do que se trata? Confesso que estou curioso. Nete olhou em volta e se deteve na foto de Joaninha e de suas duas filhas. Sentiu um estremecimento e, ao mesmo tempo, uma emoção muito grande. Procurou disfarçar seus sentimentos e foi direta ao assunto. Senhor João, chegou ao meu conhecimento que a fazenda Jequitibá está enfrentando um problema muito grave. Como sabe, quem está tomando conta dela é o senhor Juca Mineiro. Soube, porém, que ele está bastante adoentado e sem condições de administrar o trabalho que não é pouco. Ele tem um filho que o ajuda muito, porém, nesta época ele vai diariamente a Nova Luz vender os produtos da fazenda na feira. Então, vim lhe pedir um grande favor. O senhor poderia passar algum tempo na fazenda Jequitibá, até que o senhor Juca se recupere. Eu, sair daqui justo agora. Retrucou, quase gritando.
Nete percebeu que ele já sabia da chegada de seus cunhados. Porém, disfarçou a surpresa e continuou com voz muito doce. Sei que o senhor está, no momento, envolvido com o trabalho no cafezal e que é quase indispensável, porém, já consegui transferir alguns trabalhadores de outro setor para substituí-lo. Depende do senhor aceitar ou não esse encargo. Se concordar, mandarei preparar a charrete imediatamente. E lhe digo mais. A sua ajuda será muito importante para mim. João Eleutério coçou a cabeça, contrariado, foi até o fogão procurar uma brasa para acender seu cigarro de palha. Deu uma longa tragada, puxou uma cadeira e sentou-se bem de frente a Dona Nete. A senhora vai desculpando o mau jeito, a minha franqueza, mas tem certeza de que este é o verdadeiro motivo para me mandar a Jequitibá? Ela se tornou vermelha e admirou a perspicácia de seu empregado. Mais uma vez se conteve. Senhor João Eleutério, o senhor é um homem inteligente e sei que nunca poderia enganá-lo. Mas, realmente, estou necessitando de sua ajuda naquela fazenda. Porque o senhor Lucas não me disse nada. Sempre é ele quem decide estes assuntos. Ele está muito preocupado com a colheita do algodão. Passa a maior parte do dia naquela lavoura. E tem outra coisa. O senhor sabe que ele nunca se preocupou muito com aquela fazenda que, segundo ele, só dá prejuízo. Eu tenho um carinho muito grande por aquelas terras. Foi lá que meus pais viveram logo depois de casados e também onde nasci. É por mim que estou lhe pedindo esta ajuda. Está bem, suspirou o negro ainda um tanto inconformado. Irei para lá verificar o que está acontecendo. Ótimo. Sabia que poderia contar com o senhor. Vou mandar preparar a charrete que irá levá-lo. Pensei na charrete porque quero que o senhor leve alguns materiais que o senhor Juca me pediu há algum tempo. Fique preparado, senhor João. Agradeço a sua compreensão e boa vontade. Faço isso em consideração pela senhora, que sempre foi muito boa para mim. Nete acenou sorrindo, já montada no seu maravilhoso corcel e disparou de volta à fazenda. Foi direto às cocheiras e mandou atrelar um cavalo na charrete, dando ordens para carregá-la com alguns materiais que estavam separados no galpão, buscar João Eleutério e levá-lo até a fazenda Jequitibá. Isto feito, suspirou aliviado e se preparou para a segunda parte de seu plano. Procurou seu Joaquim, o compadre de João, que cuidava da plantação de milho. Ele não pareceu surpreso com a chegada intempestiva de Dona Nete. Boa tarde, Dona Nete. Já estava esperando pela senhora. Estava me esperando. Como sabia que eu viria? Pressentimento, Dona Nete. Pressentimento. É a respeito do compadre João, não é? Sim, senhor Joaquim, é sobre ele mesmo, respondeu cada vez mais espantada. Quero que selo imediatamente um cavalo e vá até Jequitibá. Não me pergunte por quê, mas diga ao Juca Mineiro que João Eleutério está indo para lá e que ele confirme que está um pouco adoentado e que não está dando conta de administrar a fazenda. Mas o senhor tem que ser muito rápido. Pegue um atalho e vá agora. O senhor tem que chegar até lá e voltar sem que o senhor João perceba. Entendeu? Muito mais do que a senhora imagina. Cumprirei a sua ordem imediatamente. Vou pela invernada. Ganho léguas de vantagem. Nete suspirou aliviada. Pediu ao cocheiro para tirar a sela de seu cavalo e retornou esbaforida à casa grande. Todos já estavam sentados à mesa para o jantar. Lucas tamborilava impaciente e os cunhados contavam piadinhas sem graça. Puxa, até que enfim, disse Lucas em tom rude. Onde você se meteu? Estava cavalgando e me distraí um pouco. Mas por que não jantaram sem mim? Sabe que gosto de ser servido por você.
Os cunhados deram risadas e Júlio desferiu. Entre tantas criadas, você é a preferida, minha cunhadinha. Não sou uma criada, Júlio. Sou esposa de Lucas e ele está acostumado a ser servido por mim. Isto não me diminui nem um pouco. Faço com muito prazer. E se me permitem, vou tomar um banho rápido e dar ordem para Mariana servir o jantar. Nem bem ela saiu, Lucas se dirigiu aos irmãos, em tom de desaprovação. Não permito que desrespeitem a minha mulher. Acho bom mudarem o tom quando se dirigirem a ela. Ora, Lucas, nós estávamos brincando, respondeu Júlio irônico. É isso mesmo, mano. Que é? Agora está se bandeando para o lado da mulherzinha. Acho bom refrescar a sua memória. Pare, interrompeu Lucas. Nem mais uma palavra. Este assunto está morto e enterrado. Não admito que remexame no passado. Vocês não têm esse direito. Calma, Lucas, pediu Roberto. Não precisa desta gritaria toda. Se a cunhadinha soubesse, muita coisa ia mudar, não? Você perderia não só esta fazenda, como a Jequitibá. E outras coisas mais aconteceriam, não é? Lucas se levantou, lívido, foi até o irmão, puxou pelo colarinho e vociferou. Nunca mais insinue nada, Roberto. Ou não responderei pelos meus atos. Nesse instante, Nete entrou na sala e olhou espantada para os três. O que está havendo, Lucas? Lucas, desconcertado, soltou o irmão e sentou-se ruidosamente à mesa. Nada, Nete. Não está acontecendo nada. Apenas divergências de opiniões entre irmãos. Fez-se um silêncio sepulcral, enquanto Mariana serviu o jantar. Só se ouvia o tilintar dos talheres e das travessas de porcelana que eram colocadas sobre a mesa, com iguarias requintadas. O jantar transcorreu num clima pesado, tenso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 4. A fazenda Jequitibá trazia muitas lembranças para João Eleutério. Fora ali que conhecera sua amada Joaninha. Porém, somente agora, após 15 dias de sua chegada à fazenda, é que criara coragem para rever a casinha humilde onde morava sua doce amada, quando ainda estavam namorando. À medida que se aproximava do lugar, seu coração batia descompassado e a saudade feriu seu peito. Passou pelo mesmo bosque de pinheiros e, quase sem fôlego, percebeu que estava chegando. Deu uma pequena parada para respirar e preparar o seu espírito. Logo depois ficava a casa de Joana. Respirou fundo tomando coragem e rapidamente dobrou a curva. Ficou paralisado com o que viu. Lá estava a casinha, tal como antes. Toda pintada de branco, janelas e portas azuis. Era como se o tempo, ali, houvesse parado. Grossas lágrimas rolaram por sua face vincada pelo sofrimento. Fixou os olhos na janela e teve a nítida impressão de vê-la debruçada no parapeito, sorrindo para ele. Viu os seus cabelos caprichosamente trançadores e presos no alto da cabeça por uma fita colorida. Não é possível, estou sonhando, murmurou confuso e trêmulo, explodindo em um choro convulsivo. Sentiu suas pernas fraquejarem e caiu de joelhos na terra ressequida. Fechou os olhos, querendo guardar para sempre em sua memória aquela visão tão doce. Após alguns segundos, que lhe pareceram horas, se recompôs, enxugou as lágrimas que anuviavam sua vista e qual não foi a sua surpresa quando se deu conta de que a linda casinha de Joana, que acabara de ver, em perfeito estado de conservação, não passou de uma visão momentânea. Não mais a janela pintada de azul que emoldurava a figura risonha de sua amada. Só havia ruína. O telhado havia desabado e apenas metade de uma parede teimava em ficar de pé.
Aproximou-se mais, esfregou os olhos, tentando novamente ver aquela imagem tão real. Tudo em vão. Somente destroços, nada mais. Deslocado correu para o monturo de tijolos, telhas quebradas, madeira apodrecida, como se quisesse reconstituir aquela cena que acabara de presenciar. Alisou a meia parede que permanecia intacta, sondando cada centímetro, como se fosse encontrar ali algum vestígio de sua esposa querida. Assim permaneceu horas a fio, remexendo o amontoado de lixo, empilhando tijolos, tentando loucamente reconstruir a casa e ver Joaninha à janela, sorrindo para ele. Exausto, abandonou aquele lugar e cambaleante pegou a estrada de volta. Andou como um demente, sentindo a sua cabeça a estourar de dor. Não sabia sequer para onde estava se dirigindo. Queria apenas fugir dali para que a dor não lhe despedaçasse o peito. Já havia escurecido. Apenas a lua cheia clareava o caminho. Avistou uma tênue luz entre as árvores. Caminhou para lá, buscando um abrigo. A porta estava aberta. Sem identificar onde se encontrava, entrou. Precisava descansar. Olhou em volta e viu bancos compridos enfileirados. Um cheiro de incenso pairava no ar. Sentou-se num dos bancos e olhou à sua frente. Um pequeno altar e lá no alto uma cruz. Estou na capela, pensou emocionado. Na capela onde se casou com Joaninha. Sentiu a paz do lugar, contemplando emocionado a cruz. Deu-se conta de que há muito tempo nem se lembrava de Deus. Com os olhos orvalhados se atirou de joelhos, suplicando ao Pai que aliviasse o seu sofrimento. Seu corpo foi se tornando pesado e sentiu muito sono. Deitou-se num dos bancos e imediatamente dormiu. Uma luz intensa espalhou-se pela capela. O espírito Joana aproximou-se amorosamente de João, pousando suas mãos suavemente em sua fronte. Com aquela projeção intensa de fluidos, os sentidos do sofrido homem se entorpeceram completamente e o seu espírito se desprendeu do corpo. Joaninha, minha amada esposa. Você está viva, disse João emocionado, correndo para abraçá-la. Joana, com extremo amor, afagou a sua cabeça grisalha. Mas o que aconteceu? Será que eu morri? Eu a vejo tal como há anos. Você não envelheceu, Joana. Meu caro João, o espírito não tem idade. Apenas você me vê como me conheceu quando encarnada. Encarnada? Você está falando como o compadre Joaquim. O que aconteceu, Joana? Estou confuso. Calma, meu amado. Vim lhe trazer alguns esclarecimentos. A vida não acaba, João. Apenas deixamos aqui na terra o nosso corpo, os nossos restos mortais. Tal como se nos livrássemos de uma roupa que não mais nos serve. Porém o espírito é eterno. Jamais perece. Mas você, meu querido, não desencarnou. Sua missão na Terra ainda não acabou. Agora estou entendendo. Você morreu, mas sua alma foi para o céu. Claro, só pode ser isso. Você sempre foi um anjo e agora está ao lado direito do Pai. E eu estou tendo a honra de ser visitado por você, minha querida esposa. Então a visão que eu tive na sua velha casinha foi real. Você já estava perto de mim. Fui trazido a esta capela por você, minha santinha. João Eleutério continuava falando sem parar, com a voz entrecortada, completamente dominado pela emoção. Duas outras entidades se postaram às suas costas, emitindo-lhe fluidos benéficos que, aos poucos, foram acalmando o espírito conturbado. Não é bem assim, João, disse Joana tranquilamente. Não sou nenhum anjo. Recebi uma concessão muito especial, por misericórdia do Pai, para lhe fazer uma visita. Continuo sendo o que sempre fui, enquanto encarnada,
Como eu já lhe disse, não tenho mais o corpo físico, que se torna desnecessário neste plano espiritual. Precisava muito alertá-lo. Gostaria que você visse algumas imagens. Mesmo antes que João dissesse qualquer coisa, a visão de Joana desapareceu de sua frente e ele viu-se num cubículo horrível, onde apenas um pequeno facho de luz permitia que ele visse o seu próprio corpo seminu e com chagas dolorosas causadas por torturas. Ratazanas enormes passavam pelo seu corpo, mordendo sua carne sangrenta. Tentou livrar-se delas, porém quase não conseguia mover as pernas e braços, acorrentado que estava naquele lugar fétido. Começou a gritar desesperado e ouviu passos que se aproximavam de sua cela. Esperançoso, dirigiu a sua atenção para a porta de ferro à sua frente. A chave girou e a porta se abriu, deixando entrar uma luz que o cegou momentaneamente. Viu a silhueta de um homem que trazia um chicote nas mãos. Pare de berrar, João Eleutério. Aqui ninguém irá ouvi-lo, seu negro nojento. João estremeceu. Aquela voz era familiar. Firmou a vista e viu Lucas, seu patrão, que o fitava com ódio. Seu Lucas, conseguiu falar, com enorme esforço. O que estou fazendo aqui, preso neste cubículo? Por que estou aqui? O que eu fiz de mal, para o senhor me tratar assim? Não se lembra, seu negro imprestável? Você matou meus 2 irmãos. Eles poderiam sobreviver se você os tivesse ajudado. Ninguém desconfiou de sua ação homicida, porém eu sei que você foi o responsável. Você se vingou, finalmente, e agora chegou a minha vez de fazê-lo pagar pelo seu crime. Vai apodrecer nesta prisão, seu miserável, e vai lamentar profundamente pelo seu erro. Já deu para perceber que onde você está ninguém poderá ouvi-lo, nem salvá-lo. Sentirá estas ratazanas famintas devorando seu corpo. Jamais se livrará de mim, mesmo porque tenho toda uma falange de ajudantes para vigiá-lo noite e dia. Esta é a minha justiça. Imediatamente a cena desapareceu de sua frente e novamente viu Joaninha olhando com intenso carinho. Joaninha, o que foi isso? Onde eu estava? Que pesadelo horrível. O negro suava intensamente. Mais uma vez os 2 espíritos usaram fluidos amorosos e ele foi se acalmando. João, meu querido. Ouça atentamente o que vou lhe dizer. Perdoa aos irmãos Rocha Prado. O ódio gera ódio. Esqueça a sua ideia de vingança. A vida aqui na Terra é passageira, mas o que fizer de errado, enquanto nela estiver, carregará por muito tempo, causando-lhe sofrimentos atrozes. Tudo que fizer de mal ao nosso semelhante terá que resgatar através de muita dor,